Nessa aula nova que a gente vai falar sobre triângulos, a gente vai ver classificação, desigualdades triangulares, congruência e pontos notáveis, né? Primeiro, quanto à classificação. Os triângulos podem ser classificados quanto ao número de lados e quanto ao número de ângulos. Quanto ao número de ângulos, um triângulo pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo cujos três lados são distintos, são diferentes. Ou seja, ele tem um lado que tem uma medida, um segundo lado que tem outra medida e um terceiro lado que tem uma outra medida. E o triângulo isósceles? O triângulo isósceles, ele tem os dois lados iguais, né? Ou seja, ele tem pelo menos dois lados iguais. Note que no triângulo isósceles, além dele ter dois lados iguais, ele tem também dois ângulos iguais. Então ele tem dois lados e dois ângulos iguais. Essa é a característica do triângulo isósceles. No escaleno, não. Ele tem os três lados diferentes, mas tem também três ângulos diferentes. Veja que aí nos vértices tem três ângulos diferentes, são três cores diferentes, né? Amarelo, azul e vermelho. Ali no isósceles, os dois amarelos, né? Então tem dois ângulos iguais. E no equilátero, que o próprio nome já diz, equilátero, mesmo lado. Então tem três lados iguais. Como ele tem três lados iguais, uma característica também é que ele tem três ângulos iguais. Então todo triângulo equilátero, ele vai ter o seu ângulo medindo 60 graus. Por quê? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 180 dividido por 3, 60. Então, todo triângulo equilátero vai ter 60 graus. Aí vai depender do tamanho dele, se é maior, se é menor. Aí as medidas vão variar. Mas o ângulo não. O ângulo vai ser sempre 60 graus. Quanto ao número de ângulos, um triângulo pode ser acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem os três ângulos menores do que 90 graus. Por exemplo, um triângulo equilátero é acutângulo? Sim, é acutângulo. Por quê? Porque ele tem os três ângulos de 60 graus. Então, o triângulo acutângulo, não necessariamente os ângulos precisam ser iguais. Eles apenas precisam ser menores do que 90 graus. Num triângulo retângulo, ele tem que ter pelo menos um ângulo reto. O que é ângulo reto? É um ângulo que é igual a 90 graus. Então, esse triângulo vai se chamar triângulo retângulo, né? É aquela reguinha do esquadro que muita gente usa na escola, né? E o outro triângulo, quanto ao número de ângulos, é um triângulo que tem um ângulo obtuso. O que é ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Então, quando o triângulo tem um ângulo maior que 90 graus, ele se chama obtusângulo. Então, o obtusângulo é um triângulo que tem um dos ângulos maiores do que 90 graus. Obviamente, se um ângulo é maior do que 90 graus, os outros dois são menores que 90 graus, né? Porque senão não ia somar 180 de maneira nenhuma. Agora vamos a desigualdades triangulares. O que vem a ser isso? São condições para a gente entender, né, como que o triângulo, a estrutura do triângulo é formada. Primeira condição de existência de um triângulo, como que um triângulo pode existir, né, em que condições esse triângulo pode existir. E outro é maior ângulo oposto sempre ao maior lado. Isso é uma regra absoluta. Condições de existência de um triângulo. Imagina um triângulo de vértices ABC e lados ABC, né? Com três ângulos ali. Cada ângulo coladinho em cada vértice. Aí, essa é uma regra. Em todo triângulo, qualquer lado é menor que a soma dos outros dois. Por exemplo, e fica meio óbvio, né? Se você pegar o lado C, ele vai ser sempre menor do que A mais B, né? É só você tentar deitar o A e o B ali linearmente no C. Sempre vai ser maior, né? Isso a gente conclui o quê? Que A é menor que B mais C. B é menor que A mais C. E C é menor que A mais B. Isso é um sisteminha. Desse sisteminha, se eu passar, por exemplo, né, na primeira expressão ali, A menor que B mais C, passar o B para o lado de cá, vai ficar menos B.
passar o A para o lado de lá, vai ficar menos A, vai ficar menos B menor do que C menos A. Agora, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou inverter o sinal, vai ficar A maior, né? Quer dizer, B maior que A menos C. Ou seja, a diferença de dois lados vai ser sempre menor do que o lado. Aí a gente conclui o quê? Que A menos C, e aqui está entre esse sinal matemático, por quê? Porque eu sempre vou ter que fazer a diferença absoluta, ou seja, é uma diferença sem considerar o sinal, é o maior menos o menor. Então, aquela diferença ali, ela vai ser sempre menor do que um dos lados, que é menor do que a soma dos mesmos lados. Um pouquinho? Tá. 8 menos 3 vai ser menor do que B, que é menor que 8 mais 3. Ou seja, 5 é menor que B e B é menor que 11. Então, o valor de B ele está entre 5 e 11. Ele pode ser o quê? 6, 7, 8, 9 e 10. Isso é importante por quê? Porque o problema falou em possibilidades inteiras. Então, por exemplo, ele poderia ser, se não tivesse possibilidades inteiras, 6,7, 6,8, 6,9, 7,1, mas não, ele restringiu a possibilidades inteiras. Então, ele fica restrito a esses 5 números. O B pode ser 6, 7, 8 ou 9. Tá? Agora, vamos lá. Maior ângulo oposto ao maior lado, né? O que é isso? Se eu tenho um triângulo, né, que tem vértice ABC, o maior ângulo, e aquele ângulo ali é um obtusão, é um ângulo maior que 90, ele vai estar sempre oposto ao maior lado. No caso ali, o Azinho. Então, o Azinho é o maior lado do triângulo. Então, A é maior que C e A é maior que B. Esses casos só valem quando A é diferente de B e B é diferente de C, né? Então, a gente vai ter dificuldade, por exemplo, num triângulo equilátero. Qual o maior lado? Não tem como saber o maior lado, porque todos os lados são iguais. Então, se dois lados de um triângulo não são congruentes, o que é congruentes? Iguais, né? Seus ângulos opostos também não são congruentes. O que é isso? Não são iguais. E o maior dos lados se opõe ao maior ângulo. Né? Isso aqui é uma teoria bem simplesinha para guardar, ajuda na resolução dos problemas. Outra classificação dos triângulos, né? Outra classificação não, outro tópico. Congruência. Vamos ver agora a congruência dos triângulos. O que é um triângulo congruente? Né? Primeira definição e depois os casos de congruência. Definição. Dois triângulos são congruentes se possuem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. O que é congruência? Quando o triângulo é exatamente igual. Ou seja, ele tem não só os 3 ângulos iguais, mas ele tem os 3 lados iguais. E essa congruência vai dar possibilidade para infinitas questões de matemáticas que caem em concurso. Por exemplo, casos de congruência, né? O primeiro caso, 3 lados iguais. Então, eu tenho no triângulo 1 ali, é um triângulo formado por lado A. Né? E no triângulo B ali, que é um triângulo B', A', C', eu também tenho A de lados. Esses triângulos são congruentes. Por quê? Porque eles têm 3 lados iguais. O que significa que os triângulos são congruentes? Significa que aqueles 3 ângulos ali também, né? Ou seja, o ângulo B, que está também ali representado pelo B', eles são iguais. O ângulo A, que está representado pelo A', também são iguais. O ângulo C, que está representado pelo C', são iguais. Ou seja, esse triângulo 1 e 2 eles são congruentes. Então, quando tem 3 lados iguais, já classifica logo. O triângulo é igual, tem as mesmas medidas em tudo. O segundo caso de congruência é quando tem um ângulo, um lado entre esses ângulos e um outro ângulo. Eles são iguais. Por exemplo, ali no caso, né? Tu vê que tem 2 ângulos azuis iguais e tem o lado C que se repete no outro ângulo. O que significa isso? Significa também dizer que A
é igual a A' e B é igual a B', né? Tanto nos lados como nos ângulos. Então significa dizer que aquele ângulozinho vermelho lá também é igual ao mesmo ângulo do triângulo 1. Terceiro caso é lado, ângulo e lado. Então, quando eu tenho um lado, um ângulo e outro lado. Ali no caso, no triângulo 1, eu tenho o lado C, tenho um ângulo A e tenho outro lado C. Então, no triângulo 2, eu tenho o lado C, tenho um ângulo igual ao ângulo do triângulo 1 e tenho o outro lado C igual ao lado do triângulo 1. Então, ou seja, esses dois triângulos, o 1 e o 2, eles são congruentes. Significa dizer o quê? Que Azinho lá, o lado Azinho, é igual a linha. Então, não preciso fazer cálculo, é só botar que é igual. Entendeu? Isso ajuda muito nos problemas ter essa percepção. Um quarto caso de congruência é quando você tem lado, ângulo e ângulo. Por exemplo, no triângulo ali eu tenho o C, no triângulo 1, o C é igual ao triângulo 2, o C. E tenho o ângulo azul lá, ó, ele se repete tanto no 1 como no 2. Então, tem um lado e dois ângulos iguais. Então, eu tenho o quê? Que B, o ângulo B é igual ao ângulo B' de cara. E tenho também que o lado Azinho é igual ao lado A'. Né? Então, isso é importante. Por quê? Porque ajuda a gente a chegar a deduções sem fazer cálculo nenhum. Casos também de congruência, né? Qualquer triângulo, se for retângulo, né? Ele, para garantir a congruência dele, ele só precisa ter dois pares de lado igual. Por exemplo, ele tem um ângulo já de 90. Tem dois pares de lado igual, seja a hipotenusa ou seja um dos catetos. Beleza, ele é congruente. Ele é igualzinho ao outro triângulo. Então, pontos notáveis. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, os pontos notáveis. A gente vai falar sobre baricentro, ortocentro, incentro, circuncentro, casos particulares, que são triângulo equilátero, e observação, que é a base média de um triângulo.